vocês uma lista de exercícios de empuxo, certo? Receberam Sim, um caminho. Beleza. Momentos de distração e mais estudo para vocês, né? Pessoal, estou compartilhando a tela, agora eu não consigo ver o chat. Então, eu vou relembrar o que eu falei rapidamente na aula passada, tá? Eu comecei a parte de hidrostática por empuxo, pelo estudo realizado por Arquimedes, pelo teorema que ele criou. Então, comecei por aí na aula passada. Peguei um corpo de volume qualquer, um fluido líquido, na aula passada, e peguei uma situação muito específica, na qual esse fluido tinha a mesma densidade do corpo. Então, corpo e fluido com a mesma densidade. Peguei uma situação muito particular, que é a situação onde eu coloquei esse corpo parado dentro do líquido, bem próximo aqui à superfície, porém completamente imerso lá dentro. Comecei a analisar as forças envolvidas na situação. Eu sabia que o corpo tinha um peso na vertical para baixo, a força que o líquido aplicava sobre o objeto era na vertical para cima, de mesmo módulo, isso é, mesmo tamanho. Como é que eu sei que tem o mesmo módulo? Porque esse objeto não se movimenta, ele não está nem subindo e nem descendo. A condição que eu peguei era a densidade do objeto igual à densidade do fluido, no caso um líquido. Vi também que tem contato do líquido com o objeto pelas laterais, então também tem empuxo aqui nas laterais, mas também são vetores de mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, então eles também se anulam. Partir do princípio que eu tenho duas forças escritas na vertical, uma é o empuxo e outra é o peso, para montar uma relação e uma expressão para o empuxo. Então, eu igualei o módulo do empuxo com o módulo do peso na aula passada. Eu escrevi, portanto, que o empuxo, se ele era igual ao peso, ele era a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí eu peguei a expressão da densidade, isolei a massa, passando o volume para o outro lado, e escrevi que a massa era densidade sobre volume. Peguei essa expressão da massa e coloquei aqui, de tal forma que apareceu densidade e volume, e mantive a aceleração da gravidade. E escrevi uma expressão para o empuxo, que era densidade vezes gravidade vezes volume. Essa densidade era a densidade do objeto, mas nessa situação, a densidade do objeto era igual à densidade do líquido. O volume que aparecia aqui era o volume do objeto. No caso, eu escrevi em função do líquido. Como o objeto ficou todo mergulhado dentro do líquido, esse objeto deslocou uma quantidade de líquido para cima. Então, o volume de líquido deslocado corresponde ao volume total do corpo. E aí eu escrevi uma expressão para um impulso, que era densidade do líquido, gravidade e volume do líquido deslocado. Não necessariamente nessa ordem, tá? Pode ser que eu tenha escrito como DVG ou DGV, não lembro. E cuidado com esse volume do líquido deslocado, tá? Se o corpo inteiro estiver mergulhado, é o volume do corpo inteiro. Se metade do corpo estiver mergulhado, o volume final, o volume do líquido deslocado, é metade do volume do corpo. Se eu tiver 2/3 ou 1/3 mergulhado, eu tenho que levar em conta essa proporção, essa razão. Agora eu quero resolver com vocês alguns exemplos. Eu vou fazer a chamada, é o tempo de vocês printarem a tela ou copiarem um enunciado para a gente resolver esse exercício, tá? Então, esse aqui é um caso de um balão, que foi a última situação que eu falei para vocês na aula passada. Estou começando a chamada, mas eu vou fazer a chamada meio que aleatoriamente, tá? Eu vou reduzir aqui um pouquinho a tela, só para conseguir ver se eu consigo ver o chat. Vai aparecer a resolução toda aí para vocês, porque eu não estou no modo apresentação, tá? Mas eu vou resolver ele para vocês daqui a pouco. Coloca essa para mim no chat, por gentileza, quem estiver presente. Vou começar no modo aleatório. Eu vou começar hoje de trás para frente, vai. Cauã Nicolas está presente?
Põe um S para mim no chat, Cauã, se você estiver presente. Por gentileza. Professora, Oi. é a chamada da nossa sala? Porque só tem o Cauã Braga. Peraí. Na sala de vocês... Deixa eu ver aqui. É que esse aqui é um que tá fora da lista de chamada. Eu tava estranhando mesmo. Ai, olha, eu com Mac Note. É Mac, mas é Note, tá? Vocês são Mac dia. Deixa eu pegar aqui segundo Mac dia. I am so sorry very much. Segundo Mac dia. Isabela Fernandes está presente? Ok, Isa. Ian. Rian. Rodrigo. Rodrigo está presente? Ok. Renan. Beleza. Rafaele. Joia. Pedro Rezende. Olivia. Olivia não. Nicolas. Olivia tá aí. Nicolas. Naira. Milena, acabei de ver que está. Matheus Salles. Matheus Quadros. Presente. Joia. Matheus Pereira. Presente. Matheus Garcia. Eu. Joia. Parei aí nos Matheus a chamada. Vamos fazer esse exercício juntos e aí a gente vai para o próximo. O que o problema me diz? Que tem um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons preso em um fio. Então, eu vou imaginar um balão, um fio, e o balão está preso. Eu sei o peso desse balão, e o peso eu desenho sempre na vertical para baixo. Ele está em equilíbrio estático na vertical, isso é, ele está em repouso. Tá? Então, para ele estar em repouso, eu tenho que ter mais forças nessa minha situação. Eu sei que tem o peso na vertical para baixo. Como eu tenho um fio na parte de baixo, eu vou dizer que eu também tenho uma força de tração na parte de baixo. Dentro desse balão, como tem um gás, o gás exerce força nas paredes do balão, na horizontal, essas forças se anulam, e eu tenho uma força também na vertical, que vai ser anulada também para ele poder ficar parado. E essa força que está na vertical para cima é o empuxo. Lembrando, tem empuxo, depois eu olho o chat e já falo com vocês. Tem empuxo aqui na horizontal, tá? Mas eu não preciso desenhar os empuxos na horizontal. O que mais eu sei desse balão? Eu sei o volume dele. O volume é de 50 centímetros cúbicos. Então, eu sei o volume do balão, eu sei o peso do balão. O que o problema quer saber? O problema quer saber quanto vale o empuxo exercido pelo ar sobre o balão, considerando a densidade do ar igual a 1,2 quilogramas por metro cúbico, e adotando a aceleração da gravidade como 10. Então, ele deu para nós a densidade do ar como 1,2, e ele deu para nós a aceleração da gravidade, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Para calcular o empuxo, eu tenho uma expressão. Empuxo é a densidade, vezes a gravidade, vezes o volume do ar deslocado, tá? Densidade, eu vou usar a densidade do ar, 1,2. Eu vou usar a aceleração da gravidade, 10. E o volume do ar que foi deslocado para esse balão estar aqui, foi um volume de 50 centímetros cúbicos.
Então, eu vou fazer 12 vezes 50. 1,2 vezes 10 dá 12. E 12 vezes 50, isso vai dar 600. Empuxo é uma força, unidade do empuxo, Newton. Com isso, eu resolvo o item A. Aí o item B. No item B, ele quer saber a tração no fio. Eu sei que a força resultante aí é 0, na direção vertical, na horizontal também. Na vertical, eu tenho empuxo para cima. O empuxo que está para cima tem que ser igual ao peso mais a tração juntas. As duas que estão para baixo tem que ser igual à força que está para cima. Calculei o empuxo, 600. Não tenho a tração, mas eu tenho o peso do balão, 400. 400 está somando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, essa tração vai ser de 200 newtons. Passo subtraindo, não dividindo. Ok? Com isso, resolvido o exemplo B. São rabiscos, tem a resolução bonitinha aqui com PowerPoint. Quem não conseguir copiar, não tem problema. Tem também no e-book de vocês, tá? A resolução desses exercícios lá no slide de aula gravada, tá certo? Alguém queria perguntar alguma coisa? Aproveite agora para perguntar. Professor, então, tem um problema para falar. Eu estou assistindo aula de geografia e física ao mesmo tempo. Eu estou tendo aula de geografia agora e eu peguei DP de física. Então, eu estou assistindo as duas ao mesmo tempo, por isso que eu não respondi a chamada. Eu estava organizando minhas coisas aqui. Você Tá. pode me dar para por favor? Você está fazendo a DP do primeiro ano? Isso. Você não pode fazer o segundo ano. Como assim? O primeiro ano é pré-requisito para o segundo. Não, professora. Eu sou do terceiro ano e peguei DP do terceiro. Tá. Você é do terceiro ano. Você tá, porque achei que você era do DP do primeiro. Tá, você está fazendo segundo e terceiro ano juntos. Isso. Segundo comigo, o terceiro com o... Não, o terceiro eu não estou fazendo junto, não. Não aceitaram o meu requerimento. Tá. E aí você está fazendo essa disciplina junto com geografia no mesmo horário? Isso, geografia estava na hora do almoço, só que a professora resolveu adiantar a aula. Eu vou ter que mandar um e-mail para ela, mas... Tá, mas ela vai fazer isso sempre ou só hoje? Não sei, eu vou mandar um e-mail para ela e ver. Até agora tá sempre. Tá. Eu não sei quem está falando comigo, mas você pode falar seu nome para mim, para eu pôr presença aqui? É o Pedro Rezende. Pedro Rezende, tá. É porque eu não consigo ver os rostinhos. Obrigada, viu, Pedro, por me avisar, tá bom? Aí você tá na aula de geografia ou você vai ficar na aula de física? Eu acho que eu vou ficar na de física, porque geografia tá começando agora e física eu já tô no assunto. É porque essa aula também tem uma gravação dela já feita no e-book, tá bom? Então, se você tiver algum assunto importante em geografia, o meeting eu vou disponibilizar mais à noite, tá? Mas tem uma aula gravada do ano passado sobre a resolução desses exercícios no e-book. Aí fica a seu critério também qual você quer assistir, tá? A chamada eu faço só para ter um controle de quem consegue ter acesso à aula online e quem não consegue, caso o SOI me pergunte de algum aluno, tá, Pedro? Mais nesse sentido. Eu não sei como é que a escola vai contabilizar presença e falta. Eu acho que não vai contabilizar esse ano também, tá? Isso eu vou ver ainda com o Seabra, ok? Obrigada, Pedro. Vou retomar aqui mais um pouquinho a chamada. Marina Alves. Maria Eduarda Vick. Presente. Ok, Maria Eduarda. Maria Briane. Marcos. Luca Oliveira. Lucas Henrique. Pessoal, o Luca Oliveira, ele frequenta alguma disciplina? Porque ele não apareceu em nenhuma aula online, eu preciso verificar. Não, ele, assim, a gente não sabe ainda porque que ele ainda tá com matrícula, porque ele nunca foi nem ano passado. Ele fez a matrícula e nunca apareceu. Tá, joia.
Nem no presencial, né? Mas a escola insiste em mantê-lo aqui. Lucas Eduardo. Obrigada aí pela informação do Luca Oliveira. Lucas Eduardo está? O Lucas Eduardo também não tem nenhuma presença comigo. Vocês sabem alguma coisa do Lucas Eduardo, gente? Ele é da minha sala também, professor. Eu posso conversar com ele para ver o que Para que descobrir por que ele não tá assistindo. Eu vou ver se ele está entregando tarefa, mas como eu ainda não tenho uma quantidade de tarefas muito grande para avaliar se ele vai participar da disciplina ou não, depois eu preciso ver com o som. Tá, eu vou falar com ele. Tá acontecendo aqui. Tá ok, obrigada, viu? Pessoal, eu posso mudar aqui o slide para o próximo? Tudo bem com esse? Daqui a pouquinho eu continuo. Vou mudar, então, o slide, vamos continuar aqui, tá? Então, feito aí um probleminha de empuxo com um balão, tá? Tem a resolução aqui bonitinha com PowerPoint. Mais bonitinha do que meus rabiscos. Um sólido flutua em água, segundo o exemplo, com 1,8 de seu volume imerso. O mesmo corpo flutua em óleo, com 1/6 de seu volume imerso. Então, eu mergulhei um sólido em 2 fluidos diferentes. Primeiro na água, depois no óleo. Quando eu mergulhei na água, ficou dentro da água 1/3 do volume dele. Quando eu mergulhei no óleo, apenas 1/6 do volume ficou dentro do óleo. O problema quer saber qual é a relação entre a densidade do óleo e a densidade da água. Entendam por relação, pode ser uma proporção. Quanto vale a densidade do óleo dividida pela densidade da água, tá? Se eu montar uma proporção entre densidade do óleo dividido pela densidade da água, depois eu posso passar a densidade da água para o outro lado, e eu digo a densidade do óleo é tantas vezes maior do que a densidade da água, certo? Então, quando ele me pede a relação, é isso que ele está querendo, de certa forma, perguntar. Vamos desenhar a situação, para ver se a gente entende o que acontece. Tá? O desenho do PowerPoint fica muito melhor que o meu. Olha que belezura. Desenhei a água, aqui na parte de baixo. Tem aqui o corpo, em rosa. Tá ok? E o que eu sei? Eu sei que imerso dentro da água é 1/8 do volume. O que significa que a água que foi deslocada, tá? É 1/8 do volume do corpo. É ela que me interessa. Se entrou 1/8 do volume do corpo, ele deslocou 1/8 do volume de água. Forças envolvidas na situação. No corpo, eu tenho peso para baixo e o empuxo para cima. E eu chamei esse empuxo de EA, empuxo da água. Aí eu tenho uma outra situação. Tá? Aqui eu anotei em cima, como o corpo está parado, o empuxo da água é igual ao peso. Agora eu vou analisar outra situação. Se está parado, a soma dos vetores na vertical é 0. Coloquei no óleo. Quando eu coloco no óleo, o que ele está me dizendo? Que 1/6 do volume é que fica imerso. 1/6 do volume está dentro da água. Se entrou 1/6 do volume do corpo, isso quer dizer que foi deslocado 1/6 do volume do corpo em óleo. O óleo que estava aqui deslocou. Quanto deslocou? 1/6 do que era o volume do corpo. Forças envolvidas nessa situação. Peso para baixo, empuxo para cima. Como ele está parado, o empuxo e o peso são iguais. Aqui eu chamei de empuxo do óleo, EO. Então, eu tenho que o empuxo na água era igual ao peso. Essa aqui é uma primeira expressão. Eu sei que o empuxo no óleo é igual ao peso. Isso é a segunda expressão. Como é o mesmo corpo, esses pesos são iguais. Portanto, eu vou escrever que o empuxo na água é igual ao empuxo no óleo. Certo? Empuxo na água é a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do líquido deslocado na água. Densidade do óleo, vezes gravidade, vezes o volume do óleo
deslocado, tá? Me ajuda a calcular o empuxo do óleo. Não tenho a densidade da água. Gravidade de um lado com gravidade do outro, eu posso cancelar. Volume da água que foi deslocado. Foi deslocado 1/8 do que correspondia ao volume do corpo. Então, volume de água deslocado é 1/8 do volume do corpo submerso. Densidade do óleo, eu não tenho. A gravidade foi embora. Volume do óleo que foi deslocado, tá? Esse aqui é sempre o volume do líquido deslocado. Volume do óleo que foi deslocado corresponde a 1/6 do volume do corpo. Tem o volume do corpo de um lado, volume do corpo do outro. Eu fiquei com densidade da água sobre 8 igual a densidade do óleo sobre 6. Eu quero uma relação, tá? Eu posso trazer a densidade da água no lugar do 6 e o 6 no lugar da densidade da água. Então, eu fico com 6 sobre 8 igual a densidade do óleo sobre a densidade da água. Dá para simplificar, dividindo por 2. Então, eu posso dizer que é 3/4. A densidade do óleo é 3/4 do valor da densidade da água. Vou deixar para vocês a resolução bonitinha de PowerPoint para vocês copiarem, tá? Que aí eu diminuo a tela e consigo fazer aí a continuação da chamada, tá? Se vocês não conseguirem ver toda a tela, aí vocês me falam. Ok? É bem simplesinha essa parte, na minha opinião. Tá? Luana está presente? Põe um S para mim, Luana, lá no chat. Se estiver presente. Ok, salve, Luana. Josias. Joaquim. Ok, Joaquim. João, o Takashi. Ok, João. João Pedro. João Pedro Santos também é o que não aparece aqui para mim. João Pedro e Jefferson Alves. Gente, vocês sabem alguma coisa desses dois? Do João Pedro de Carvalho Santos e do Jefferson? Alguém tem alguma notícia deles? Frequenta alguma aula? Que aqui, ó, nem um oizinho ainda me deu. Ah, ele tá vivo. Que bom que o Jefferson tá vivo. Tá sala. Que bom. Tá? Eu vou tentar descobrir por que ele não tá conseguindo assistir às aulas online. Ok? Obrigada, viu, Matheus? Às vezes é problema de conexão. Tá? Eu vou tentar descobrir. Isabelle. Ok, Isa. Henrique Penzo. Henrique Casarim. Guilherme Aguiar. Gabriel Moreira. Gabriel Alves. É um que também não apareceu em nada. Gabriel Alves Ramalho. Se alguém tiver alguma notícia, me forneça, por favor. Flávio Henrique. Eric Dias Fiorini. Alguém tem notícias do Eric? Sabe alguma coisa dele? Eu acho que o Eric saiu da escola. Pelo que eu vi em algumas matérias, acho que a matrícula dele cancelou, mas eu não tenho certeza. Tá, eu vou perguntar para o Sói. Obrigada, viu? Cauã Figueiredo. Ok. Caio Isaías Vital Nunes é outro que eu não sei por onde anda. Vocês sabem alguma coisa do Caio Isaías Vital Nunes? O Bruno, eu sei que tá aí, o Bruno Lansoni. Arthur Nanaumi. Arthur tá aí?
O Caio é do terceiro também, né? Pelo RA dele aqui. Deixa eu descobrir por onde ele anda. Obrigada, viu, Isa? A Bia está presente? Arthur, na Naomi, não. Arthur Ribeiro. Ok. Alexandre. Ok. Ayrton. Ayrton Araújo. Ok. E Adriel. Beleza, chamada feita. Pessoal, posso ir para o próximo exemplo? Estou indo aqui para outra tela. Certo? Tem, acho que mais um exemplo só para fazer com vocês na aula de hoje. O último exemplo. Um cilindro reto, um cilindro circular reto, de altura 30 centímetros e área de base 10 centímetros cúbicos. Tem alguém querendo entrar aqui onde eu estou? 10 centímetros quadrados, perdão, área de base 10 centímetros quadrados, flutua na água em uma posição vertical. Deixa eu fechar a porta, faz muito barulho aqui. Tendo 2/3 de sua altura imersos. Aplica-se axialmente na base superior uma força F. Tem uma figura aí para a gente entender o que é esse axialmente. Então, ó, tem a área aqui do cilindro, na segunda figura do lado direito, né? E foi aplicado meio que perpendicular à área da seção transversal uma força F. Passando o cilindro a ter 5/6 de sua altura imersos. Então, na primeira situação, que é a da primeira figura, apenas colocou-se o cilindro de área de base circular dentro do líquido e observou que ele afundou 2/3 da altura. Isso quer dizer que o volume deslocado aqui desse líquido corresponde a aproximadamente, aí posso considerar 2/3 do volume, tá? Do objeto. Depois, aplicou uma força empurrando ele para baixo. E aí, deslocou mais líquido para cima. Ele me deu a densidade do líquido, que é a água, 1 grama por centímetro cúbico, e ele me deu o valor da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber, nesse caso, quanto vale a densidade do cilindro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver esse problema é desenhar todas as forças envolvidas na situação, sem o F que apareceu depois, tá? Eu quero só a densidade do cilindro, e para a densidade do cilindro eu não preciso da força F. Desenhando as forças que eu tenho na situação. Na vertical para baixo, eu tenho o peso. Na vertical para cima, eu tenho o empuxo. Vejam, ele ficou parado com 2/3 da altura imersos. Então, 2/3 dentro da água, paradinho. Ele não afundou, ele também não foi para a superfície. Se ele está parado, nós podemos dizer que o empuxo, ele é igual ao peso. E o que mais eu sei? Eu sei que o volume da água que foi deslocado, ele pode ser descoberto de que maneira? Eu calculo a área da base vezes a altura. É dessa forma que a gente calcula aí o volume dos sólidos. Por ser um cilindro, a área da base seria a área de uma circunferência, e a altura é o que nós chamamos de H. Mas eu nem estou preocupada aqui em como é que se calcula a área dessa base, a área dessa circunferência, porque ela vai sumir na minha resolução, tá? Então, eu só preciso lembrar que na expressão do empuxo, o empuxo aparece aqui para mim, eu preciso do volume do líquido deslocado. E o volume do líquido deslocado corresponde ao volume do objeto que está dentro dele. Como eu não tenho o volume dessa vez, eu vou calcular o volume como sendo a área da base vezes a altura imersa, 2/3 da altura do meu objeto. O que mais eu sei? Está parado. Então, se está parado, o peso e o empuxo são iguais.
Nós sabemos calcular o peso. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E nós sabemos calcular o empuxo que a água aplica nesse objeto. E o empuxo que a água aplica vai ser a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume de água. Cuidado, que é o volume de água deslocado. Eu não tenho a massa desse corpo, mas eu posso escrever a massa em função da densidade. De que maneira? Densidade é massa sobre volume. O volume está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, então eu digo que o volume do corpo vezes a densidade do corpo é a massa. Então, no lugar do m da expressão do peso, apareceu para mim densidade e apareceu para mim volume. E a gravidade está aqui no meio, tá? Densidade da água eu tenho no meu problema, é 1. Aceleração da gravidade eu nem preciso, porque eu vou cancelar ela. E volume da água. Quanto que é o volume da água? Eu escrevi aqui, ó, o volume da água deslocada é igual ao volume do cilindro imerso. E como é que eu calculo o volume do cilindro imerso? Área da base vezes a altura imersa, que é 2/3 de H. Então, no lugar de volume da água, eu escrevi a área da base do cilindro e vezes a altura do que está imerso. Eu tenho área do lado esquerdo, eu tenho área do lado direito, eu cancelo. Eu tenho altura do lado esquerdo, eu tenho altura do lado direito, eu cancelo. Então, eu acho que a densidade do corpo, ela é 2/3 do valor da densidade da água. E a densidade da água aparece para mim no enunciado do exercício, ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Então, a densidade do corpo é 2/3 vezes 1. E a densidade do corpo, então, ficou 2/3 de gramas por centímetros cúbicos. Com isso, está respondido o item A. E eu preciso dessa informação do item A para poder resolver o item B. O item B quer o valor da força F. Então, na segunda figura, como é que eu vou fazer para achar o valor da força F? Opa, não está aqui a resolução. Eu vou apagar, vou só diminuir um pouquinho, vou apagar isso aqui, para não ficar tanto rabisco, e eu vou colocar uma tela. Acho que eu vou rabiscar aqui embaixo. Se ficar muito rabisco, eu coloco uma tela em branco, tá? Vou fazer aqui o item B para vocês. Deixa eu deixar a resolução do A. Eu vou fazer o B aqui embaixo, nesse espacinho que sobrou. Deve ter a resolução do B lá na aula, no e-book de vocês. É que eu acabei, acho que, excluindo a segunda página. Para calcular a intensidade da força. Então, eu estou nessa segunda situação. Vou rabiscar a figura lá em cima. Eu tenho força para baixo, eu tenho peso para baixo, e eu tenho empuxo para cima. Ele está parado. Se ele está parado, a força resultante vale 0. Isto é, tudo que eu tenho para baixo tem que ser igual ao que está para cima. Para cima, eu só tenho o empuxo. Para baixo, eu tenho a força F e o peso. E a pergunta do problema é a força F. Então, eu posso dizer que o empuxo menos o peso é o valor da força F. Como que eu calculo o empuxo? O empuxo é calculado como densidade vezes gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando, eu não tenho a massa desse corpo, né? Então, eu vou escrever aqui a expressão do empuxo. Densidade do líquido, gravidade e volume do líquido deslocado. Peso, M vezes G. Mas eu não tenho M. Então, eu vou escrever de outra maneira essa expressão. Densidade do líquido, gravidade, volume do líquido deslocado, menos. No lugar da massa, eu vou pôr densidade do corpo, vai aparecer a gravidade, volume do corpo, isso é igual à força F. Tá? Vamos agora aos cálculos. Densidade do líquido.
Então, vou ter que tomar um certo cuidado. A densidade do líquido, ela está em gramas por centímetros cúbicos. Espera aí que eu acho que está acabando a bateria aqui do meu computador. Espero que não acabe antes da aula terminar. Eu tenho que converter esse gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos. Como é que eu faço essa conversão? Então, para quem não lembra como faz essa conversão. 1 grama por centímetro cúbico, eu quero transformar em quilogramas. 1 grama é 10 a menos 3 do quilo. 1 quilo tem 1000 gramas, então 1 grama é 1 sobre 1000 do quilograma. Centímetros cúbicos para metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero ao cubo. Então, 1 metro cúbico, 100 é 10 ao quadrado, seria 10 a sexta centímetros cúbicos. Só que eu estou transformando de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, aqui é um 10 a menos 6. Eu fico, então, com um 10 a menos 3 dividido por um 10 a menos 6, o que vai me dar um 10 elevado à terceira. Então, toda vez que está em gramas por centímetros cúbicos e eu quiser transformar em quilogramas por metros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 10 à terceira. Densidade da água, 1 vezes 10 à terceira. Aceleração da gravidade, 10. Volume do líquido deslocado, é a área vezes 2/3 da altura. Nós temos a área e nós temos o valor da altura. A área do enunciado é 10 centímetros quadrados. Não posso trabalhar com centímetros quadrados, tenho que trabalhar com metros quadrados, tá? 1 metro é 10 ao quadrado centímetros. Eu elevo os dois lados ao quadrado. Então, 1 metro quadrado é 10 à quarta centímetros quadrados. Como está em centímetros quadrados, eu quero passar para metros quadrados, eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 4. Então, a área é um 10 a menos 4, que multiplica 2/3 da altura, que é 0,3 do metro. A altura está em centímetros. Menos... Opa, alguém levantou mãozinha, eu acho. Ah, eu não posso sair dessa tela. Se eu sair dessa tela... Não, professora, eu falo aqui. Fala. Por que você usou 2/3 da altura e não 5/6? Porque dentro da água só está 2/3 imerso. Porque o volume que aparece aqui é o volume da água deslocada, tá? E a água deslocada, ela, se eu tenho um volume do corpo, não é a área da base vezes a altura. Se eu fosse calcular o volume total do corpo, seria a área da base, que é os 10 centímetros quadrados, vezes a altura total, que eu não tenho. Mas eu sei que dentro da água tem 2/3 de H. Eu estou considerando a altura total como H, que é um número que eu não sei quanto vale. Sim, mas no item B não está avaliando a segunda situação com a força? Sim, segunda situação com a força. É a força que eu vou descobrir. Tanto que eu escrevi que empuxo menos peso, ó, empuxo menos peso é igual a força. Ok, tá. Aí eu escrevi a expressão no empuxo, densidade do líquido, gravidade e volume do líquido. Aí o peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que eu não tenho a massa do corpo. Então eu escrevi densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Volume do líquido deslocado é o volume da água deslocada, que é a área, que é 10 vezes 10 a menos 4, porque eu estou passando para metros quadrados, multiplicado pela altura imersa, que é o que está dentro da água, que é 2/3 de H. Eu posso considerar o H como 1, se você quiser, que é o que eu vou fazer para poder calcular a força. Eu vou considerar que esse H vale 1 unidade.
tá? E aí, quando eu for colocar aqui densidade do corpo, a densidade do corpo eu tenho, é 2/3 da densidade da água, só que está em gramas por centímetro cúbico, ó. Estou transformando em quilogramas por metros cúbicos, então tem que acrescentar um 10 à terceira. A aceleração da gravidade é 10, e o volume do corpo é a área da base, que é 10 vezes 10 a menos 4, vezes a altura. Agora sim, peraí. Já entendi o que você falou. Peraí. Não, agora eu vou usar 5/6, tem razão, perdão, não é 2/3. Agora eu achei o que você falou. Desculpa, tem razão. Deixa eu corrigir aqui. O problema é como é que eu apago no PowerPoint. Espera lá. Tem razão, é 5/6. Eu estou olhando a figura errada. Muito thank you. Porque é a segunda figura. É 5/6. A área, a altura, pera lá, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar e começar de novo, porque eu meio que me atrapalhei. Aqui eu tenho a densidade do líquido. Aqui eu tenho a aceleração da gravidade. Aqui eu tenho a área da base. E agora me falta a altura, que é 5/6. Joia. Aí, do outro lado, eu tenho densidade do corpo 2/3, vezes 10 à terceira, 10 da gravidade, 10 vezes 10 a menos 4 da área que eu passei para metros quadrados, e a altura é 1h. E isso é igual à força F. Agora eu preciso fazer essas continhas aqui. Só tô com medo que acabou a aula, né? Então, aqui eu tenho 5/6 vezes 10 elevado a 0, menos 2/3 vezes... Aqui eu tô achando que eu tô com 10 demais. Peraí. Tem 10 demais do lado de... aqui tá faltando um 10. É 10 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui tá faltando um 10 do lado de cá. Ai, que zona. Peraí, eu vou apagar e escrever de novo, gente. Desculpa. Eu vou voltar para a tela de apresentação. Deixa eu apagar primeiro. E aí eu volto para a tela de apresentação e escrevo de novo. Eu vou pedir aí 5 minutinhos do almoço de vocês, gente. Perdoa eu aqui que eu me atrapalhei. Então, voltando, densidade do líquido, a densidade da água. 1 vezes 10 a menos... Peraí que sumiu coisa. Aqui. A mais 3. Gravidade 10. O volume é a área da base, 10 vezes 10 a menos 4, vezes a altura da segunda figura, que é 5/6. Menos densidade do corpo, 2/3 vezes 10 a mais 3. Gravidade, 10. Volume do corpo é a área da base, 10 vezes 10 a menos 4, vezes a altura do corpo, que é 1h. Isso aqui é igual a força F. Daqui eu tiro, então, 5/6, muita base 10, 1, 2, 3, 4, 10 a terceira, com 10 a primeira, a 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a menos 4, vai me dar um 10 a mais 1, menos 2/3 de 10 a mais 1 também. Isso é igual ao valor da força F, ou 50/6 menos 20/3. Tá? Não vou terminar a continha para não pegar muito do almoço de vocês, porque vocês devem ter aulas também à tarde. Tá certo? Esse item não está resolvido no slide daqui, mas deve estar resolvido no slide que eu compartilhei no e-book, pessoal. Tá? Eu vou deixar a tela um pouquinho reduzida, vou manter aqui, depois eu apago,
só para poder me despedir por vocês. Eu estou convertendo tudo agora, Gabriel, pelo seguinte motivo, só para lembrar a conversão de unidade com vocês, tá? Mas se eu quisesse trabalhar com as unidades, eu poderia já ter sumido com a unidade de centímetros e ter convertido no final, sem problema nenhum. Ah, eu só quis lembrar aqui como é que eu converto de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, porque essa é uma conversão que vai ser bastante comum, tá? Muitas vezes a altura vai vir em metros, ou a altura vai ser cancelada nos problemas, mas eu vou precisar da densidade. Então, só para lembrar como é que eu converto área, como é que eu converto a densidade, como é que eu trabalho um pouquinho com essas conversões, tá? Talvez tenha ficado muito confuso por eu ter feito as conversões no meio do caminho, mas eu só queria destacar que essas conversões precisam ser feitas. Pessoal, nós temos 2 aulas ainda essa semana, e essas 2 aulas, elas serão na sexta-feira. Eu vou ficar no Meet com vocês, porém essas 2 aulas vão ser dedicadas à resolução da tarefa, da lista de exercícios, tá? Então, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês apenas dúvidas e resolução da lista, tá certo? Pessoal, um bom almoço para vocês, uma ótima semana para nós. Estou aqui interrompendo a gravação, tá? O João Pedro pediu transferência para o noturno, eu vou dar uma olhadinha nisso, tá, Olivia? Muito obrigada pela informação. Vou até anotar no meu caderno, depois eu falo com o SOI sobre o João Pedro. Se ele está no noturno, ele está no meu diário do noturno. Eu vou dar uma olhadinha se ele aparece lá. No segundo MACD, deixa eu ver o que foi, segundo MacNote. Tem tanta gente transferindo de dia para noite, de noite para o dia, de alimentos para Mac, tá uma salada só, tá? Pessoal, tchau, tchau. Vou deixar aqui de compartilhar a tela. A resolução disso vocês encontram no e-book, tá bom? Bom almoço aí para nós. Estou saindo do Meet. Tchau, tchau, gente.